Muito bem, de volta para falar sobre vida saudável. Uma das primeiras preocupações dos pais nas fases iniciais do desenvolvimento dos filhos é a tão aguardada hora de começar a falar, não é mesmo? Existe idade certa para a criança pronunciar as primeiras palavras? Quando se preocupar com possível atraso no desenvolvimento da fala? Quais os profissionais devem ser procurados? Vamos responder tudo isso na reportagem. Quem vê Elise assim tão comunicativa, tagarela, não imagina como a menina era há um tempo atrás. Até 1 ano e 9 meses, ela praticamente não se comunicava. No final de novembro de 2020, estava na época da pandemia, ela tinha tido a restrição social de interação com crianças, com família, a gente é da área de saúde trabalhando bastante. Então, assim, eu percebi que realmente ela só estava balbuciando, que já era para ela ter avançado. Não falava mamã, papá. A gente, assim, quase 2 anos e não tinha nenhum progresso. Aí eu realmente fiquei preocupada e fui procurar a fono. Quando percebeu que a filha tinha um atraso na fala, Lilian buscou a ajuda de especialistas. E há mais de 1 ano, a menina é acompanhada por fonoaudióloga e neuropediatra. E olha que o tratamento trouxe um grande avanço no processo de comunicação da menina. Qual foi a orientação, o tratamento iniciado pela fonoaudióloga? Ela pediu de imediato para eu procurar uma neuro também, a neuropediatra, porque provavelmente precisaria de outras terapias associadas e já iniciou as sessões, ficou 2 vezes por semana, mas era um trabalho de continuidade também, para a gente ficar fazendo em casa, com o estímulo. Nessa mesma época, as escolas já voltaram também, principalmente a educação infantil. Eu perguntei a ela se daria certo, se seria conveniente. Ela disse que demais, justamente por ela ter convívio com outras crianças. Então, a gente juntou tudo, porque aí foi o convívio na escola, a terapia ocupacional, a fisioterapia e a fono. Os especialistas afirmam que o desenvolvimento da linguagem e da fala se inicia cedo, a partir dos 2 ou 3 anos de idade, e espera-se que nessa faixa etária a criança esteja falando de forma compreensível. O processo de linguagem infantil eu sempre digo aos meus pacientes que ela é como um bolo. A fala é a cereja do bolo. E o que é que eu falo da cereja do bolo? Para ter uma fala, eu preciso ter uma audição. A criança, quando nasce, ela precisa ouvir para poder ela imitar, compreender e depois vir a questão da linguagem. Então, se a criança que tem uma perda auditiva, ela não consegue prestar atenção naquele som. Então, ela não vai ter a imitação, ela não vai ter a compreensão e ela não vai ter a fala. A criança que é exposta um meio que tem uma audição normal, que tá tudo certo, ela vai ter uma imitação, uma compreensão e depois ela vai ter uma linguagem. Então, a criança, a gente espera que esse processo de aquisição de fala se dê do 0 aos 12 meses, que começa com balbucio, que começa com mamá, papá, cada, e aí vai o processo de desenvolvimento mesmo de linguagem, que ela começa a compreender para que usar aquela linguagem, aquela fala, e ela começa a trabalhar isso melhor, e daí começa a elaborar frases, e assim sucessivamente. Mas para que apresente uma comunicação mais eficiente, é preciso que esse desenvolvimento ocorra de forma adequada. E quando identificado o atraso na fala, a fonoaudióloga lembra que o acompanhamento avaliativo é fundamental. Um atraso depende de vários fatores. Hoje em dia, a gente tem um leque muito grande de atraso de desenvolvimento de fala. Então, a criança que não tem um balbucio, os pais podem muito bem prestar atenção. Por que não vem um balbucio? O que é que está acontecendo? Qual é o antecedente desse balbucio? A criança que não escuta, a gente já tem um atraso de fala. A criança que tem algo neurológico, a gente já consegue desenvolver um atraso de fala. Então, assim, esse processo de atraso de linguagem vem muito da massa do bolo que eu falei. Então, se a criança não imita, se a criança não compreende, se a criança não presta atenção, se a criança é uma criança dispersa, então ela não vai ter uma fala. E, lógico, existem outros transtornos de linguagem, um TDL, uma apraxia, um autismo, que tem que ser avaliado pelo médico, pelo fonoaudiólogo e por uma equipe multidisciplinar para que a gente possa chegar a um diagnóstico. Pois é, essa fase é sempre uma fase complicada e essas dúvidas, né? Eu sei que muitos pais têm,
Por isso, uma reportagem como essa tira muita dúvida, né? Acaba sendo muito importante.